Dog, vamos para as perguntas, Dog? É Tem isso. algumas perguntinhas, né? As perguntinhas aí são simples, né? Feijãozinho com arroz. Vamos lá, vamos lá. Dog, você começa, eu começo. Pode ir. Pode começar? Manda bala. Pode. Ó, já tem um aqui, já. Mas assim, Reinaldo, é verdade que você pensa ser prefeito em Salto? Ó, já mandaram já logo de cara. É, o pessoal lá comenta, né? Mas lá eu sempre apoiei o Geraldo Garcia e eu fui um bom prefeito lá também, né? Mas eu não penso, né, em Salto, não. Penso sempre estar aqui como um colaborador, trocando ideia, dando sugestões para que Salto possa também desenvolver como Indaiatuba. Crescer, né? Crescer em Indaiatuba. Mande, Dog. O senhor tem algum. Como fala? O seu planejamento aí pra eleição? O senhor volta ou não? Então, essa é uma coisa para aqui 2 anos ainda, mas eu político gosto, né? Eu outro dia eu falei assim, olha, eu tenho vontade, mas não tô querendo. Entendeu? É, normal. É porque o Indaiatubano já fica pensando assim: quem será que vai ter a sucessão do Nils Gaspar? Porque assim, na cabeça do Indaiatubano, quem que vai ficar? Porque aí a gente pensar, meu Deus, e agora? E aí, você tá aí disponível, com certeza na cabeça do Indaiatubano é o quê? Aí ele vai ser o próximo, então, vai voltar. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando nesse planejamento da cidade em conjunto, né? Pessoas, cabeças pensantes também, fora até da prefeitura, que nos ajudam. Sim. Mas seguir o grupo, se o grupo continuar. É lógico falar assim, ó, tem que trocar um ou outro, tem que trocar algumas funções. Sempre precisa dar uma oxigenada aí. Mas se continuar, eu acredito que seja o A ou B, também, seja eu, seja qualquer outro, que esteja enganjado e conheça realmente a cidade e os problemas, toca fácil. O que é mais difícil na vida pública? O governo considerado bom ou a responsabilidade de indicar alguém? Olha, um dia um político falou pra mim, falou, Reinaldo, você pode até errar na indicação, mas desde que ele seja bom administrador, Caramba, né? olha. Ele pode até não ser um bom político, mas se ele for um bom administrador, ele não vai deixar a peteca administrativa cair. É. Então a gente, quando vai indicar alguém, a gente tem que, primeiro, a gente tem muitos nomes aí que para indicar seria fácil para ganhar a eleição, mas não consegue governar, né? Não tem gestão, né? E hoje a política está cada dia mais séria. Você não pode fazer politicagem. Dá isso, dá aquilo, você tem que dar a vara, né, pro cara pescar lá. Saber, Não fazer ficar saber. dando peixe, daí daqui a pouco Não afunda a adianta. cidade, né? Mas hoje eu vou falar para você, não, os dois jeitos não é fácil, né? Você tem que se dedicar. Eu era 24 horas, assim, entre aspas, né, dormia, mas era full time pensando na cidade, pensando que eu poderia fazer a mais. Eu sempre tive isso aí para mim, até na minha vida privada. Eu falo assim, o que que eu posso fazer para ser melhor? Né, naquilo que eu faço. Então, naquilo que eu faço, eu tento sempre ser o melhor. Posso não atender ainda as expectativas, né? Nem minha, às vezes, eu atendo. Mas eu tô lá me esforçando sempre para tentar fazer de uma melhor forma possível. Uma cidade, a pessoa, prefeito, não eu falando aí que fui com Michel Temer, que fui não sei o quê, fui na ONU. Se você não for atrás, ninguém vem atrás de você, Ninguém vem. né? Então a gente tem que se dedicar mesmo para valer. Olha. Bora, É isso mais aí. outra? Qual foi a obra mais importante que você fez pra Indaiatuba? Ou que você tem aí no seu coração, hein? Tem que separar um pouco por etapas, né? Porque eu tive várias etapas lá dentro. Mas posso falar de trás para frente, a represa é uma coisa que significou bastante, né? O próprio hospital, aquele novo prédio e o pronto-socorro nosso, quando eu fiz, era maior que vários hospitais aqui da região, né? Caramba. E depois eu comecei, é onde eu tive um probleminha, mas aquele prédio novo, eu comecei a captar recursos com o empresário. Então tem uma ala lá e, tipo assim, eu patrocinei um quarto, você patrocinou outro empresário patrocinou outro. Então, eu lembro que na época eu já tinha arrecadado mais de 1,5 milhão pro hospital Caramba. e terceiros, né? É lógico que a gente fazia, dava e em troca ganhava um conveninho lá, Sim, alguns sim, benefícios que o sim. hospital poderia, caso ele precisasse.
Eu acho que aquilo lá foi importante. Eu acho que a transformação da FIEC, ela já existia, mas a transformação no modelo novo de FIEC, eu acho que também marcou, porque são quantas pessoas que saíram de lá formados, E né? profissionalizar já quase uma profissão já empregado já também, né? E, assim, o planejamento como um todo, né? Você vê lá do Veneza, o Campo Bonito, aquilo lá foi o Campo Bonito hoje é uma cidade organizada. Nós temos hoje lá mais de 15 mil moradores já no Campo Bonito, né? E foi o maior sistema habitacional que Indaiatuba já fez, né? Inclusive a Dilma veio inaugurar Foi. aí na época. Ô, Dog, você que mora por aquelas bandas lá, né, que a gente fala, né, que é um pouco mais distante, você pode dizer com propriedade isso porque as ruas lá são impecáveis, né? Não tem o que Você falar. vê, a turma fala do Campo Bonito, né? O Campo Bonito até a prefeitura, e daqui até a prefeitura, o Campo Bonito é uns 2 km Mas, perto. exato, por causa que não tem trânsito. É. Não tem E trânsito. perde distância também. Perde distância. É isso aí. E pra gente finalizar, tem a última pergunta aqui, né? E o senhor meio que respondeu, mas eu vou fazer porque a pessoa mandou também. Reinaldo, Indaiatuba é uma cidade planejada para o futuro. Uma cidade onde tem o planejamento para 10, 20 e 30 anos, ou seja, a longo prazo. Isso já existia no seu governo ou passou a existir isso no governo atual? Não, isso Esse aí já? foi lá em 98, quando a gente fez o primeiro plano diretor. O plano diretor era de 1969, né? Que eu falei. Você tinha comentado. Tinha 2 anos, na época que foi feito o plano diretor. E daí a gente entrou e fez o primeiro planejamento, fez o segundo, e tem que estar sempre pensando. E sempre pensei, eu sempre gostei, tanto é que em 2012 eu ganhei pelo Sebrae o prêmio, em primeiro lugar, de prefeito inovador. Olha só. Então, muitas coisas que nós fizemos aí, e são, assim, vários projetos piloto, né? Tanto é que Gaspar, quando foi eleito, eu levei ele lá com o Rodrigo Garcia. O Rodrigo era vice na reeleição do Gaspar. Eu levei lá e falei pro Rodrigo Garcia, falei, olha, nós temos aqui um projeto habitacional para solteiro, né? E falei, mas como que é isso? É um apartamentinho bem pequenininho, não sei o que, explicamos lá o que a gente queria fazer. Daí eu falei pro governador, falei assim, pro vice na época, né? Uhum. Que é o atual hoje. Eu falei, ó, não tem como você fazer um negócio desse, fazer projeto piloto em Indaiatuba? Aí você pode implantar em outras cidades também. Na época ele falou, ó, você arruma lá um lugar com toda a infraestrutura que eu vou fazer o projeto piloto para vocês. Então isso aí, se ele ganhar, com certeza vai ser realizado. Tá aí, né? E o Gaspar já viabilizou o terreno, né? Então Olha agora só. está fazendo o projeto para levar para ele, para que ele possa... Então, é aquela coisa, né? Então a gente tem que dar continuidade, né? Tem que dar continuidade. Isso é bem claro. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Ele falou da pergunta dele, eu venho lembrando aqui. O distrito para o microempresário, DIMP. Né? Tem o DIMP 1 e agora o DIMP 2. DIMP 2. Também foi ideia minha. Né? Que fez, arrecadou, todo mundo teve condições de pagar o seu terreno. Com aquele dinheiro nós fizemos aí o DIMP 2. E tá lá já, o pessoal já tá construindo. E agora vem um questionamento meu. Agora, essa pergunta é até minha mesmo. Você, como prefeito e deputado, qual das duas funções você gostou mais de ser? É totalmente diferente uma da outra, né? O prefeito, você sonha e faz acontecer seu sonho. Né? O deputado, você sonha e depende dos outros. Né? Então, você fica naquela lá, porque lá você consegue trazer os recursos, levar projeto daqui para lá. Mas se você aprovar uma lei lá, por exemplo, eu tenho uma lei lá que está lá, sei lá quando vai votar. Mas hoje você pode usar o seu fundo de garantia para sua casa própria ou se você tiver AIDS. Eu não sabia disso. Essas duas coisas você pode usar. A da casa sim, mas a do AIDS eu não sabia. Eu fiz lá porque separei com muitas pessoas que vinham falar comigo e falaram assim, eu tenho lá tanto de fundo de garantia, eu preciso fazer esse caso que veio para mim, que é uma coisa de medula. Câncer de medula lá, uma mudança de... Você tira... Esse da medula lá, sim, sei. Daí ele falou assim, ó, se eu tiver que esperar a área da saúde para fazer isso aí do Estado, eu tô ferrado, não vou conseguir. Então eu queria usar meu fundo de garantia para isso.
Daí eu fiz uma lei um pouco mais abrangente, em vez de usar só para AIDS, né? Podia usar para as outras doenças também, se ele quisesse usar do seu fundo de garantia. Tá lá para ser aprovado agora. Quando vai ser aprovado? E isso quando o senhor era deputado. Isso já tem 10 anos. 12 anos. 12 anos. 14 anos. Olha só, Doc, você vê como que muitas vezes demora. E tem isso também, Brasil, eles podem... né, velho? É Brasil, né, velho? Eles conseguem voltar, eles podem, tipo, eles pegam mesmo que o senhor não tá lá mais e você fez isso, eles O conseguem... projeto fica lá. Só que daí o que acontece? Como muitas ideias semelhantes, uma pensa no outro. Então ele vai tocando, ele vai andando. Entendi. Até cair num deputado forte lá e virar lei. Acontecer. Agora, hoje, o Congresso, o próprio presidente, Lula, Dilma e Bolsonaro, enfim, você vê o tanto de medida provisória que chega no Congresso para ser aprovado, só que a medida provisória tem prioridade. Então tá lá 10 leis para ser aprovado. Chega as medidas provisórias, ela vai ficando para trás. Então isso aí atrapalha muito o país. Tem muitas leis lá boas, né? Que acaba com muitas burocracias e estão lá para ser votado. Caramba. Tem uma outra lei lá que eu coloquei de não ser mais obrigatório o serviço militar do Exército, a não ser as cidades que fazem divisa com o Estado. Desculpa, com o Estado não, com o país. Tipo Venezuela. Então você pega lá Rio Grande do Norte, né? Rondônia, lá em cima faz divisa. Então lá é obrigado o serviço militar, né? A proteção da Amazônia, mas aqui você pega, vamos pegar aqui, Dayatuba, Campinas, Tatuí. Pra que fazer serviço militar? Um ano perdido, eu acho, um ano perdido. Daí eu fiz isso aí, daí eu vi que não ia pra frente, falei assim, então vou fazer diferente. Eu fiz uma outra lei que dentro do Exército tinha que ter escola profissionalizante. Caramba! Porque o cara lá ia aprender as atividades, né, de guerra, de defesa, essas coisas, mas também à noite eles ficam lá fazendo o quê? Nada. Curso profissionalizante. Pelo menos ele sai do quartel com uma profissão, né? Então, tá lá para aprovar também. Tá vendo, Dog? Tá vendo? Se fosse aprovado, teria ser alguma coisa, tá vendo? Mas eu sou alguma coisa. Não, o serviço militar ele é importante, sim. Eu discordo completamente do senhor. Mas o serviço militar ele é importante. Ele devia ser obrigatório, na verdade. Eu, por exemplo... O serviço, ele é importante. Não, ele devia ser obrigatório. Obrigatório pra todo mundo, pra todo homem fazer. Eu não gosto, devia ser obrigatório. É porque você é preguiçoso mesmo, né? Não é pra qualquer um, não. Quartel não é pra qualquer um. Na verdade é isso. Até mesmo porque hoje, se tiver uma guerra, o Brasil não tem equipamento. É o que você pensa, não é bem assim. Lá no Exército, eu sei que eu sou amigo dos comandantes lá. Não é bem assim. Pra ensinar a turma lá, eles ficam lá, desmonta a arma, monta a arma, desmonta a arma, monta a arma, né? Então, qual o armamento hoje que nós temos para enfrentar? Não tem. É muito pouco. Tem, mas é pouco, né? Agora, o Brasil é um país de paz, né? O país agora, nós temos que ter, sim, o Exército. Hoje, por exemplo, eu fui na Amazônia, eu era deputado. Fiquei 3 dias lá com o Exército, na Amazônia. E tem alguns índios que servem o Exército e que andam naquela região. Tem que ser os caras, né? Não adianta, se perde. Mas você vê, a importância hoje do Exército na Amazônia é grande. Até na área da saúde. Lá, pelo que hoje eu vejo, quem salva a turma lá na área da saúde é o Exército. Lá, pelo que eu vejo lá muito, é isso mesmo. Na questão das divisas, lá o Exército fica muito firme. Lá realmente fica muito firme. 42% dos soldados do Exército é na Amazônia. Caramba. E nisso quando a gente fala no caso da prefeitura aqui, quando a gente vê isso aqui muito na região nossa, né? A gente tem tem Itu, que é próximo, e tem Campinas, né? Tem aqui eu falo porque quando eu fui para o Exército, por exemplo... Como faz os tipos de guerra. Guerra você não precisa falar. Quando eu fui, por exemplo, eu fui para minha cidade, me alistar lá, porque lá não chama, né? E eu morria de medo. Eu morria de medo de ir. Porque... Tem muita gente que faz isso até hoje. Faz? Pega o endereço do Mark, sabe? Eu morria de medo. Não é porque é porque é o que o senhor tinha dito. Era a questão de
talvez, eu não digo perder o tempo, mas eu falo você atrasar o que você tinha planejado. Agora, para disciplina, isso é muito bom. Estratégias, é ótimo. É sensacional.